protestos de torcedores do Galo no dia seguinte a toda aquela confusão em relação a salários atrasados, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre os protestos e o dia seguinte no Galo, depois de toda aquela confusão marcada na terça-feira por conta de salários atrasados e a ida do Rony à justiça, além de 3 notificações extrajudiciais. O Scarpa foi um daqueles que notificaram o Galo de forma extrajudicial. Importante contar que o Rubens Menin, o principal acionista do Galo, foi o maior criticado e xingado por torcedores que fizeram protesto na porta da Arena MRV. Entre outras frases e faixas, a gente pode ler, por exemplo, a pior SAF do planeta, aqui vocês pagam salário interrogação, fora 4 ratos, além de uma série de cânticos criticando os principais acionistas do Galo. Importante contar que o principal acionista atleticano esteve reunido com os jogadores e prometeu fazer todos os pagamentos atrasados até o fim da semana, até o fim da próxima semana. Alguns atletas já começaram a receber hoje pendências com direitos de imagem, com luvas, premiações, férias e fundo de garantia. Tem também as comissões dos empresários, os 3 empresários que eu consultei antes de gravar esse vídeo, afirmaram que até agora não receberam qualquer centavo das pendências. Hora de falar sobre Rony, quero te explicar todo o caos da terça-feira com a entrada dele na justiça contra o Atlético Mineiro e a possibilidade, será que existiu, de ele se tornar reforço do Corinthians. Vamos começar seguindo a ordem cronológica das coisas. Rony andava muito incomodado com a inadimplência do Atlético Mineiro e consultou seu advogado e ao constatarem que havia 3 meses de inadimplência em relação ao fundo de garantia, o Rony notificou o Atlético com uma ação na justiça pedindo a quebra do contrato. Um oficial de justiça levou a situação para o Atlético e foi a partir daí que o Galo começou a correr atrás do prejuízo. Até porque se o Rony vencesse essa disputa, o Atlético seria condenado ao pagamento de 55 milhões de reais, equivalentes ao que deve e a tudo que o Rony receberia até dezembro de 2027, quando se encerra o contrato. Houve uma ligação do Cuca, depois Paulo Brax e Vitor entraram em contato e por último Rubens Menin, o principal acionista do Galo, conversou com Hércules, que é pai e também um representante do Rony. Todos prometendo que nessa quarta-feira todas as pendências entre Atlético, Rony e seu representante serão quitadas. Rony reclama dos 3 meses de fundo de garantia, de prêmios de conquistados dentro de campo, da luva, o prêmio pela assinatura do contrato, de direitos de imagem e também salários. Essas questões serão resolvidas além da comissão para o pai e empresário dele. O Atlético também prometeu quitar todas as pendências com outros atletas. 3 jogadores haviam entrado com notificações extrajudiciais contra o Atlético. Não é um processo na justiça, mas você avisa ao clube e dá um prazo para que ele pague em 48 horas, sob o risco de esses jogadores seguirem o mesmo caminho do Rony. Os 3 atletas que fizeram essas notificações extrajudiciais, Gustavo Scarpa, de quem vou falar daqui a pouquinho, Igor Gomes e Guilherme Arana. Pois bem, sobre Rony no Corinthians, Samir Carvalho, meu amigo e dono de um canal aqui no YouTube que cobre o Timão, chegou a afirmar na tarde de terça-feira, em meio ao caos por conta da notícia do processo aberto do Rony contra o Atlético, o Samir afirmou que o Corinthians era um dos interessados na contratação do atleta. Foi conversar com uma pessoa próxima ao Rony e posso assegurar que o Timão não fez contato, embora outros 10 clubes do Brasil e do exterior tiveram conversas com o pai representante do Rony na tentativa de entender as condições do negócio. O que eu ouvi é que não faria sentido o Rony deixar o Atlético alegando salários atrasados para se mudar para o Corinthians, que tem tantos problemas quanto o Galo no que diz respeito a pagamentos. Rony decidiu retirar a ação, não está mais cobrando esses 55 milhões de reais do Galo e vai continuar no clube. Já o Galo prometeu o aporte de 600 milhões de reais, recado endereçado a um empresário com quem o Atlético conversou nos últimos dias. Quero te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Não é novidade que Rubens Menin vai aportar dinheiro para tentar tirar o Galo da enorme crise financeira. A grande dúvida era qual será a quantidade de dinheiro colocada pelo dono da MRV, pelo dono do Banco Inter, enfim, uma série de negócios que o Rubens Menin tem. Pois bem, nessa semana conversando com um empresário que negociou recentemente um atleta com o Atlético, esse empresário pediu que eu não o identificasse.
O que eu posso contar é que ele ouviu de um dirigente importante do Atlético de que esse aporte chega na casa dos 600 milhões de reais. Excelente notícia para o torcedor atleticano, até porque se imaginava um aporte a partir de 200 milhões, podendo chegar até 700 milhões. Se confirmado o número de 600 milhões, dá para dizer que o Atlético vai ter um baita fôlego. Primeiro, para colocar suas contas em dia com relação ao elenco. Salários, direitos de imagem, luvas, premiações e, em especial, as comissões para os empresários. Depois, para reduzir dívidas. Várias dessas dívidas emergenciais com bancos e CRIs causam juros enormes, que dificultam demais o dia a dia atleticano. Bora de informação exclusiva, publiquei no meio da tarde dessa terça-feira, em apuração com o meu parceiro Igor Assunção, da Rádio 98 FM, que Rony entrou com ação contra o Atlético Mineiro. A ideia do ex-atacante do Palmeiras é rescindir seu contrato via justiça com o Galo. O vínculo, que foi assinado em fevereiro, só termina em dezembro de 2027. E o Atlético, além de perder os 6,5 milhões de euros investidos quando da compra do atleta junto ao Palmeiras, também se veria na obrigação de uma indenização milionária em relação ao Rony. Tudo por causa da inadimplência. O Rony alega que pelo menos 2 meses de fundo de garantia não foram recolhidos, além de uma série de outras pendências, promessas que não foram cumpridas. Desde a chegada no Galo, o Rony assegura que já foi alvo de atrasos de salários em carteira, direitos de imagem, luvas, premiações, além das comissões para seu empresário. Importante lembrar que vários outros atletas do Galo também têm sinalizado algo nesse sentido. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre 2 jogadores que fizeram notificações extrajudiciais contra o Atlético. Você lembra disso, né? Pois bem, um desses jogadores é o Gustavo Scarpa, que ainda não foi à justiça para pedir a quebra do contrato, mas sinalizou seu enorme incômodo em relação aos dirigentes atleticanos. Crise financeira sem precedentes do Galo, e o que mais chama atenção é de que um dos acionistas do Atlético é um dos caras mais ricos do futebol no Brasil. Estamos falando de Rubens Menin, cuja fortuna estimada está avaliada em 9 bilhões de reais. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia e às 7 da noite em ponto no canal do Nicola tem live.